A ginástica laboral, ela é um tipo de ginástica destinada basicamente aí ao ambiente de trabalho, né? Ela está relacionada principalmente aí nos ambientes de trabalho, a pessoas que trabalham, por exemplo, muito tempo sentado, né? Que tem uma carga horária de trabalho grande, e nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre a história de como surgiu a ginástica laboral e quais são os benefícios dela para a nossa saúde, né? E por que realizar esse tipo de ginástica, por exemplo, antes de iniciar o nosso dia de trabalho. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho os três tipos de ginástica laboral, que nós temos três tipos. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre ela e vamos estar conhecendo também os conceitos, né, desse tipo de ginástica. E depois, no segundo momento, nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre alguns movimentos, né, alguns exercícios que podemos estar fazendo antes de iniciar aí o nosso dia de trabalho. Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês um slide. Então, se vocês estiverem vendo, estiver aparecendo aí para vocês, vocês colocam um joinha. Não sei se aparece aí, mas tem um nome que diz reações, aqui nas reações. Embaixo quem tiver no celular ou notebook, vocês conseguem ver. Isso. A Naná colocou. Aí vocês colocam um joinha caso vocês estejam vendo o slide, porque às vezes pode aparecer para mim e para vocês não, certo? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Apareceu aí? Certinho, apareceu. Pode fazer o joinha assim também que dá certo, caso vocês já estejam visualizando. Prontinho. Então, gente, nós temos aí, né, esse pequeno projeto onde nós vamos estar trabalhando a ginástica laboral. Nós temos aqui um pouquinho sobre a história, né, da ginástica laboral, como surgiu esse tipo de ginástica, quais são os principais objetivos dela, né, e o que, por exemplo, desejamos alcançar com a prática. Então, nós temos aí a principal característica do surgimento da ginástica laboral, ela surgiu principalmente em relação às doenças, né, causadas aí no ambiente de trabalho, ou seja, principalmente aquelas pessoas que trabalham muitas horas na frente do computador ou sentado, né, na mesma posição por um bom tempo. Então, nós temos aí essa questão desses tipos de doenças que começaram a surgir, né, e elas passaram a ser estudadas há muitos séculos. Então, foi através disso que nós temos aí o contexto da ginástica laboral. Então, a ginástica laboral é uma ginástica que está relacionada principalmente, ela é voltada, é específica para o ambiente de trabalho, né? Porque nós temos outros tipos de ginástica. Ginástica competitivas, ginástica para todos, que já inclui sem ser competitiva. Essa é uma ginástica basicamente destinada aí aos trabalhadores, né? Ao ambiente de trabalho. Então, a primeira vez aí que nós tivemos uma apresentação, né, digamos assim, da ginástica laboral foi aí no ano de 1925, na Polônia, e antes ela era chamada de ginástica de pausa. Por que ginástica de pausa? Porque ela envolve alguns movimentos onde você vai estar preparando o seu corpo antes da carga horária de trabalho, você vai estar em um determinado momento realizando outros tipos de exercício, né? E no final do dia, quando você finalizar o seu dia de trabalho, você realiza outro tipo de exercício de relaxamento. Então, nós vamos estar vendo aí um pouquinho sobre esses três tipos. Então, nós temos aí a prática da ginástica laboral, né, que quando ela surgiu lá na Polônia, no ano de 1995, ela era destinada basicamente aos operários, né, aquelas pessoas que trabalhavam aí muito tempo nas fábricas. Então, surgiu a ginástica laboral basicamente destinada a esse público. Então, com o passar do tempo, ela passou a ser aplicada em outros países, como a Holanda, a Alemanha, a Rússia, e ela chegou ao Brasil no ano de 1973. Aí aqui nós temos um pouquinho sobre
os conceitos e objetivos, né? Ou seja, a primeira característica da ginástica laboral é a questão da preocupação com a saúde do trabalhador, né? Ela é um tipo de atividade física. Então, essa preocupação com quem trabalha muitas horas, né? Tem uma carga horária de trabalho grande, muitas horas sentadas, onde essa pessoa realiza muitos movimentos, por exemplo, repetitivos, né? Então, ela é um tipo de atividade física realizada dentro do ambiente de trabalho, onde o trabalhador ele faz algumas pausas durante o expediente dele. Então, esse tipo de ginástica, ele utiliza exercícios, né, de relaxamento, exercícios de alongamento, e tem como objetivo principal, final, né, prevenir aí as doenças ligadas ao ambiente de trabalho, na qual nós temos aí dois tipos de doenças, né, que elas são chamadas de LER, que é as doenças, as lesões por esforço repetitivo, né, quando você realiza um movimento diversas vezes ou por um maior tempo, e nós temos também a DORT, né, que é um tipo de doença também relacionada aí os transtornos musculares. Então, nós temos esses dois tipos de doença que são causadas aí no ambiente de trabalho. Ou seja, você não vai sentir esse tipo de doença, esse tipo de dificuldade inicialmente, né? Com o passar dos anos que você costuma estar naquele mesmo movimento repetitivo, ou até mesmo você trabalha muito tempo sentada com a postura inadequada, futuramente você pode estar trazendo alguns tipos de doença, principalmente relacionado aí à posição, né? De você estar sentada com a postura errada, isso também pode estar prejudicando. Então, nós temos aqui os tipos, né? Que nós temos 3 tipos de ginástica laboral. Nós temos a preparatória, que é aquela que prepara, né, o indivíduo antes de iniciar o dia de trabalho dele. Então, ela vai estar preparando aí o corpo para as tarefas do dia a dia, né? As tarefas que essa pessoa, esse trabalhador vai estar realizando no seu dia a dia. Aí nós temos a ginástica compensatória, né? Que ela é um tipo de ginástica que é realizada durante aí a jornada de trabalho. Por exemplo, eu fui almoçar, voltei do meu almoço, numa pausa, né, que eu tive ali de descanso, eu posso estar fazendo ali 10, 20 minutinhos desse tipo de ginástica. E qual é o objetivo, né? Impedir dores, lesões, ou seja, você vai estar relaxando os seus músculos e o seu corpo também, né, para preparar o seu dia de trabalho. E nós temos, aqui é uma imagem, né, de um exemplo da ginástica compensatória, relacionada basicamente a um tipo de alongamento. E aqui nós temos, por último, a ginástica de relaxamento. É aquela que o trabalhador ele vai realizar no final do dia. Ou seja, ele concluiu aí a sua jornada de trabalho, está prestes a ir embora. Por exemplo, falta 30 minutinhos ou 20 para ele ir embora. Ele vai estar realizando a ginástica de relaxamento. Ou seja, ele pode sentar um pouco, realizar um pouquinho a respiração, né? A respiração torácica, que é quando você enche o seu pulmão e você solta. Então, aí, nesse momento, você está realizando a respiração torácica, né? Para finalizar o seu dia de trabalho. Você pode deitar um pouco, né? Caso não tenha espaço, você senta, faz um determinado movimento de relaxamento e aí você finaliza o seu dia de trabalho com a ginástica de relaxamento, né? Que é aquela que finaliza o seu dia de trabalho relacionado aí ao final do expediente. Então, gente, para finalizar esse primeiro momento, que eu já vou finalizar, né, como eu falei para vocês, eu trouxe aí uma pequena perguntinha. Quem tiver à vontade para responder, se não quiser falar, pode digitar aí no bate-papo mesmo. Se não quiser falar, responde no bate-papo que vai aparecer aqui para mim e para as outras pessoas também que estão assistindo. Então, aqui eu tenho uma perguntinha, né? Para vocês responderem. Quais são os objetivos da ginástica laboral? Essa pergunta está relacionada aos objetivos relacionados ao ambiente de trabalho. Por exemplo, vocês acham que antes de iniciar o dia de trabalho, vocês aderirem aí, por exemplo, a essa prática
qual é a opinião de vocês sobre o benefício que essa prática pode estar trazendo para a saúde de cada um de vocês? Então, vocês podem responder brevemente, não precisa ser longo. Então, quem se sentir à vontade pode responder no bate-papo. Aqui aí vai estar aparecendo para mim. Certo? Então, a pergunta é bem básica. Os objetivos, né? Quando você faz uma coisa, você busca alcançar um objetivo. Como, por exemplo, eu estou fazendo aqui essa aula para vocês e eu busco alcançar um objetivo, né? Que é informar vocês sobre a história, sobre o surgimento, sobre a importância, né? E o objetivo final dela, né? Quando nós realizamos, por exemplo, qual o objetivo que vamos estar alcançando para a nossa saúde, né? E para nós mesmos. Então, vocês podem responder aí no bate-papo. Aqui vai aparecer aí para vocês, no Zoom de vocês tem o bate-papo, então vocês podem responder aí que vai aparecer para mim aqui, tá? Então, eu vou estar interrompendo aqui o compartilhamento, como eu já finalizei. Deixa eu ver se chegou aqui alguma mensagem. Até o momento, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se o bate-papo está ativo, tá? Alguém aí para responder minha pergunta? Gente, ó, eu vou dar uma dica a vocês. Caso vocês, por exemplo, não fiquem à vontade para outra pessoa ver, vocês podem clicar aqui no bate-papo, aí tem todos. Aí vocês podem selecionar diretamente para mim, que aí a resposta só vem para mim, não vem para outras pessoas que estão participando. Pensem aí um pouquinho e me respondam. Ninguém? A Naná está digitando ali, acho que ela está respondendo. Então, gente, eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre a questão dos benefícios, né, por exemplo, da ginástica laboral. Quando nós, por exemplo, realizamos algum tipo de atividade física, seja atividade física ou exercício físico, principalmente no ambiente de trabalho, nós colocamos aí o nosso corpo em movimento, né? Até porque a carga horária de trabalho das pessoas que estão presentes aqui é um pouco longa, né? Então, digamos que sejam 8 horas, 9 horas de trabalho. Então, quando você realiza esse tipo de alongamento ou esse tipo de exercício antes de iniciar o seu dia de trabalho, você automaticamente vai estar aí preparando o seu corpo, né? Então, você vai estar trabalhando a sua flexibilidade, você vai trabalhar um pouquinho o seu equilíbrio, você vai trabalhar a sua respiração. Então, nós temos esses benefícios aí da ginástica laboral, né? Trabalhar um pouquinho o equilíbrio, a nossa coordenação motora, a nossa resistência, certo? Então, gente, eu vou estar finalizando esse momento com vocês. A Naira respondeu: melhorar a saúde e evitar as lesões dos funcionários no ambiente de trabalho. Ou seja, esse é o principal contexto também, né? Porque conforme você prepara o seu corpo para as tarefas do cotidiano, você vai estar evitando aí algumas lesões no decorrer aí do seu dia de trabalho. Então, vou estar finalizando esse momento, certo? Vou estar enviando para vocês como eu combinei, certo? A Elissônia também respondeu: ajuda a flexibilidade dos ossos, ajuda a combater a obesidade e para ter uma vida melhor. Isso mesmo, ou seja, sem falar na questão do contexto de prevenir aí algumas doenças, né?
como nós temos aí a obesidade, nós temos aí as pessoas que são hipertensas, né? Então, nós temos esses benefícios da ginástica laboral, certo? Então, vou estar finalizando o primeiro momento e mando já já para vocês, tá bom? Obrigada aí pela participação, vamos estar nos encontrando aí. Um cheirinho.